Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Torcedor Corintiano. Uma ótima noite de 1º de setembro de 2024 para vocês. O meu nome é Luiz. O Coringão ganhou um jogo, meu Deus do céu. Obrigado, Senhor. Feliz aniversário, Coringão. Como é bom torcer pro Corinthians. Como é bom ser corintiano. Eu te amo, Corinthians. Eu te amo. No momento ruim, no momento bom, eu te amo, Corinthians. E é muito bom ser corintiano. Obrigado, Deus, por eu ser corintiano. Obrigado a todos que me fizeram ser corintianos, porque eu vou falar uma coisa pra vocês. Como é bom torcer pro Corinthians. Passar raiva pelo Corinthians chateia, cansa, é triste, Mas mesmo assim, cara, é muito bom ser corintiano, velho. Só quem entende, e as pessoas podem achar que é soberba, as pessoas podem achar que a gente se acha mais do que qualquer outra coisa, mas só quem realmente é corintiano, quem vive Corinthians, quem ama o Corinthians, quem consome Corinthians, sabe o quão bom é ser corintiano. Nesses meus anos de vida, uma das melhores escolhas que eu fiz, uma das melhores sensações que eu tenho, uma das coisas que mais preenchem o meu dia é o Corinthians. E eu juro pra vocês, se o Corinthians acabasse, o futebol pra mim acabaria. A paixão pelo futebol acabaria. O futebol se tornaria mais uma coisa qualquer. Porque o Corinthians é o que dá o sentido pro futebol. Eu seria só mais um telespectador, um cara que acompanha o esporte, mas graças ao Corinthians o futebol faz parte de mim e o Corinthians preenche uma grande parte do meu coração. Então, obrigado, Corinthians, por existir e muito obrigado por ser o que você é, Corinthians. Eu te amo, Corinthians. Muito obrigado. Eu precisava começar o vídeo falando isso, porque além de hoje ser aniversário do Corinthians, são 114 anos de história. São 114 anos desde que foi criado. O Corinthians, ele é parte integrante da vida de todo corintiano. Não existe um corintiano que realmente seja corintiano que já não viveu aquele momento de falar, cara, que bom que eu sou corintiano. E que bom que eu me tornei corintiano, que eu sou corintiano e que eu nunca cogitei torcer para outro time. Que bom. Vamos falar hoje de Corinthians e Flamengo, de Corinthians e Palmeiras. Vamos falar hoje de vitória do Corinthians em dose dupla. Que coisa boa, velho. O feminino e o masculino venceram. Vamos falar dos dois. Vamos falar de Corinthians hoje. Mais um pouquinho e hoje feliz. Hoje alegre. É só um passo, mas é um passo muito importante e era um passo muito difícil. Antes de tudo, gente, se inscreve no canal. O Coringão ganhou, gente. Se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo com seus amigos. O Coringão ganhou. O Coringão jogou bem. O Corinthians ganhou do Flamengo, gente. O Flamengo, que peça por peça é muito melhor do que o Corinthians, mas é muito melhor do que o Corinthians. E a gente foi lá e toma, ganhamos. Ganhamos dos caras. O primeiro passo, mas é um primeiro passo muito importante. Então, vamos falar disso. Vamos falar de Corinthians 2, Flamengo 1, Palmeiras 1, Corinthians 3. Hoje, no vídeo aqui no canal do Torcedor Corintiano. Eu vou começar falando do masculino primeiramente. Que bonita festa hoje da Fiel na arena, né, cara? Pô, estádio lotadaço. O estádio assim, ele me faz questionar por que os canalhas que construíram esse estádio não fizeram ele realmente para a torcida. Primeiro, essa capacidade do estádio é ridícula. Ela tira grande parte do seu torcedor de ter a oportunidade de estar lá. Ou vocês acham que a Fiel não encheria esse estádio se ele tivesse 60, 70, até 80 mil lugares? Você acha que a torcida não encheria? Você acha que se colocassem ingressos justos, não estaria todo final de semana, toda quarta-feira, toda quinta-feira esse estádio lotado? É óbvio que estaria. Hoje foi mais uma prova disso. O estádio lotado, deu mais de 45 mil pessoas. A Gaviões pediu e a torcida foi, grande parte de camisa preta, e apoiou o jogo todo.
E o que eu mais gostei de tudo isso foi que os jogadores dentro de campo souberam pegar o incentivo da arquibancada, souberam entender que o jogo pedia isso, souberam entender que hoje era aniversário do Corinthians e que não poderia haver outro resultado a não ser a vitória hoje, e os caras entregaram tudo dentro de campo. Os caras entregaram vontade, jogaram bem, competiram contra o Flamengo, se entregaram, deixaram tudo dentro de campo. E cara, fazendo isso, é muito difícil de ganhar do Corinthians dentro da Neoquímica Arena, gente. Se entrar todos os jogos dentro da Neoquímica Arena com a faca na boca, sangue no olho, não vai ser fácil ganhar do Corinthians dentro de casa, e a gente consegue se impor. E hoje a gente conseguiu contra um bom time do Flamengo, um excelente time do Flamengo. Foi difícil destacar jogadores que foram mal hoje no jogo, de verdade. Porque o time entrou, o time entendeu. E o time conseguiu sair ganhando, o time tomou um gol numa bobagem, foi lá e conseguiu continuar jogando bem, conseguiu criar oportunidades. O time tem um Rodrigo Garro que é diferentíssimo. O Rodrigo Garro é muito diferente. Muito diferente. É um cara que dá um refino muito especial. Muito especial. O time tem um goleiro que é uma segurança hoje. Ah, o Hugo não foi tão assim, mas é um cara que passa segurança. No gol do Flamengo de pênalti, cara, ele quase pegou, mano. É que o cara bateu bem no meio do gol, mas se o cara bate mal, bate um pouco mais rápido, ele tinha pegado, foi bem, não foi mal. Ele deixa o pé, beleza, mas é um cara que passa confiança. Um time que compete. O Corinthians compete. Ele tem dificuldades para fazer seus gols, mas ele compete. E hoje competiu e competiu muito bem. O Corinthians podia já ter tomado um baque, porque o Hector Hernandes, que começou jogando, logo com 4 minutos se machuca. 4, 5 minutos, sente uma lesão na coxa, sai entre o Yuri Alberto. Já podia ser um baque. Porque você fala, caramba, pensei numa estratégia, botei o cara, dei moral pra ele, ele se machuca. Logo no começo do jogo. Aí você fala, puta, fudeu, mano. Botamos o cara, vai entrar o Yuri Alberto. E o time não caiu, pra falar a verdade. O time foi bem. O time teve um José Martínez fazendo o seu segundo jogo, que foi aquilo que eu disse no primeiro vídeo. É um cara de muita pegada. Ele fez um pênalti bobo hoje? Fez um pênalti bobo. Você não pode pular com aquele bração aberto. Não tem como. É pênalti, não tem o que fazer. Não pode pular com aquele bração aberto. Correu um risco, às vezes, de tomar um segundo cartão amarelo, umas faltas que não tinha necessidade? Correu. Mas é o cara que trouxe uma intensidade pro meio de campo do Corinthians um pouco diferente. Eu acho que tem que se acalmar, tem que ter mais cabeça no lugar para não cometer tantas faltas, não correr o risco de tomar outro cartão. Mas é um cara que traz uma intensidade legal pro time. Até o Charles, que eu tenho um questionamento do que o Charles joga, hoje foi bem. Hoje foi um cara participativo. Ele erra, mas cara, ele terminou o jogo jogando de lateral direito hoje. E jogou bem. O Garro é outro nível. Thales Magno ajuda muito. Até o Fagner, mano, que eu tenho extremas restrições, não foi mal hoje. O Bidu, a linha de zaga. Jogando contra um Flamengo, eu tava com medo, mas o time jogou bem. E o time faz um gol, cara, numa jogadaça do Yuri Alberto. Talvez tenha sido a única coisa positiva que ele fez no jogo. Talvez. Mas foi uma baita jogada do Yuri Alberto. Ninguém pode negar isso. Porque ele recebe uma bola que muitas das vezes ele pegaria essa bola e tocaria pra trás. A verdade é essa. Ele parte pra cima do cara meio que jogando como um ponta. E talvez o Yuri Alberto seja melhor sendo esse cara que cai pelos lados. Não aquele 9 fixo. Porque 9 fixo a gente já percebeu que ele tem extremas dificuldades. E ele cai pelo lado, aí pode estar sendo uma emocionada minha. Mas eu reparei que ele olha para a área. Ele pode ter olhado para a área, pensado em fazer uma coisa, e na hora da finalização da jogada, do cruzamento dele, ele ter feito outra coisa. Mas ele olha para a área, vê o Thales Magno entrando e coloca a bola com a mão na cabeça do Thales Magno. Ele deixa o Thales Magno e o gol. Simples. Thales Magno só desloca do goleiro e se fazia jus ao jogo, porque o Corinthians jogava bem. O Corinthians jogou bem o jogo todo. E aí, o Flamengo criou chances depois? Criou. Mas faz um gol numa bobagem que não pode acontecer.
que foi o pênalti do José Martínez. Um cruzamento, ele se joga na bola, mas se joga com o bração aberto. Isso não pode acontecer, vai ser pênalti em todos os jogos e não tem o que falar. E aí o Flamengo empata e é cruel porque o Corinthians tem extremas dificuldades para fazer gol. E quando você faz um gol contra um time tão difícil, eu sempre falo assim, cara, não dê bobeira. Se você for tomar um gol, tome um gol porque foi uma qualidade do adversário, mas não porque você vacilou. E ali o Corinthians vacilou. O Corinthians vacilou e eu temi que poderia abalar o time. Mas o jogo se desenrolou, rapaziada. A verdade é que o jogo foi se desenrolando, o Flamengo chegou, o Corinthians chegou. Até que no segundo tempo o Ramon Dias tem a mexida perfeita. Ele teve a mexida perfeita, que foi colocar o Romero no campo. O Romero que hoje entrou parecendo o Cristiano Ronaldo, o Lionel Messi, entrou parecendo, sei lá, mano, quem vocês querem dizer aí? O cara entrou, um toque, um gol. Primeira bola que chegou pra ele, gol. Mas o gol é assim. O passe do Garro desviou. O passe do Garro deveria ser pro Yuri Alberto? Deveria. Mas o que o Garro deu uma assistência linda é sacanagem, velho. O Rodrigo Garro, com o atacante dele sendo o Pedro do Flamengo, era a assistência todo o santo jogo. Porque o que acha de bola o Rodrigo Garro é genial. O que o Rodrigo Garro catimba o jogo, o que o Rodrigo Garro acalma, o que o Cigarro pega a bola e espera aquela falta e sofre, é sacanagem. O que bate na bola... Cara, vou falar um bagulho pra vocês, meu. O Corinthians ficando na Série A, e eu torço muito pra isso, não pode perder o Rodrigo Garro pro ano que vem, que esse cara é peça fundamental para uma melhora do Corinthians, para uma reconstrução desse time. Joga muita bola. E no lance do gol, ele dá uma enfiada e o Romero sai cara a cara com o goleiro e faz o segundo gol. Um gol que dá uma tranquilizada no torcedor no sentido de tipo, cara, conseguimos, velho. Puta que pariu. E o restante do jogo do Romero é digno de palmas. Porque ele catimbou, deu 300 milhões de dribles, assim, chapelou na pequena área, teve uma bola na linha de fundo do Corinthians que ele, de costas pro zagueiro, pro marcador dos caras, ele deu um drible meio de letra, uma coisa linda, mano. Jogou muita bola o Romero hoje. E o Corinthians conseguiu sofrer e conseguiu vencer o jogo. No final, o juizão, que é fraquíssimo, esse Ramon Abate-Abel é horroroso. Ele deixou o jogo rolar de uma forma que não precisava. Eu vi o lance da falta, da expulsão, da briga toda uma vez. Mas, seguindo o padrão que ele estava dando em algumas faltas, a falta no começo do Yuri Alberto ele deveria ter dado. Seguindo o padrão dele, tá? Você pode achar que aquilo não é falta. Mas ele deu muitas faltas assim para ambos os times, igual a que o Yuri Alberto tentou cavar. E aí depois o Yuri Alberto vai dar uma tesoura no cara, assim, bem dado. É óbvio que prejudica o time? Prejudica. Mas se o maior problema do Yuri Alberto fosse esse, tá bom. E aí depois disso, uma treta generalizada, mão pra cá, mão pra lá. E eu vou ser sincero com vocês, pelo que eu vi, eu não entendi porque ele expulsou o Kaká. Posso estar sendo inocente, eu vou ver o vídeo de novo. Eu vou ver depois de novo. Eu tô gravando bem depois que acabou o jogo. Eu vi o Kaká levando uma tapaça na cara e eu não vi ele revidando a porrada. Eu não vi. Eu vi mão pra lá, mão pra cá, vi ele levando um tapa. E posso estar falando bobagem aqui, tá? Posso estar falando bobagem, tô sendo honesto. Eu não vi. Naqueles primeiros momentos eu não vi. Mas de qualquer forma, o juiz nunca expulsaria naquela treta toda um jogador só de um lado. Nunca, isso nunca vai acontecer. Ele expulsou o cara deles e expulsou o Kaká, que é um problema. Porque a gente perde Kaká, perde Yuri, perde Félix Torres e perde Charles pro próximo jogo contra o Botafogo. O Ramon, jogando com esse sistema de 3, cara, ele perdeu 2 dos 4 zagueiros que ele tem. Não sei como é que ele vai montar o time para jogar contra o Botafogo, mas isso é coisa mais pra frente. O que tem que ficar de importante é o José Martínez, parecia que tinha sentido a coxa, mas terminou o jogo. O Hector Hernandes saiu com lesão. Tem esses 4 suspensos. O bom é, o jogo contra o Botafogo é só acho que dia 14 agora. Tem a data FIFA, então vai demorar bastante pro jogo. Antes tem contra o Juventude, mas aí esses caras podem jogar, só que agora é só contra o Botafogo dia 14. E para encerrar o jogo, o juizão deu
50 minutos de acréscimo, não acabava nunca o jogo. O Flamengo chegava e o juizão não acabava. Horroroso o Ramon Abate-Abel. Para encerrar, Corinthians e Flamengo, eu detesto quando o Luiz Roberto, quanto o Vilani, quanto a qualquer um narra o jogo do Corinthians. Eu não gosto. Falando especialmente de hoje, parecia claramente que o Luiz Roberto tava louco, mas tava louco pra narrar um gol do Flamengo no final do jogo, o 2-2. Mas tava louco. Eu odeio isso. A Globo tem que entender o seguinte: se você vai passar um jogo pra São Paulo, não pode ser um narrador do Rio. Ah, Luiz, você é idiota. Beleza, eu sou. Mas não coloque um narrador do Rio pra narrar o jogo de um time de São Paulo. Porra, Luiz, mas aí vai fazer o quê? São 20 times, vai colocar um de cada estado? Eu não quero saber, eles têm dinheiro pra isso. Agora não me coloque um Corinthians e Flamengo dentro da Neoquímica Arena para o estado de São Paulo com um narrador carioca. Não coloque, porque estava incomodando, pelo menos a mim, o Luiz Roberto narrando o jogo na reta final. Ele estava inconformado que o Flamengo estava perdendo, ele estava quase suplicando por um gol do Flamengo. Pelo menos essa foi minha percepção e eu tinha que falar. Não gosto do Luiz Roberto, não gosto do Vilani, são poucos os narradores da Globo que eu gosto, mas não coloque esses caras carioca para narrar jogo do time paulista, principalmente quando for contra um time carioca. Me incomodou. Pode ser que eu esteja falando bobagem, mas me incomodou. Falando de tabela agora, o Corinthians chegou aos 25 pontos, saiu momentaneamente da zona do rebaixamento, mas Fluminense vai jogar, Bragantino vai jogar, enfim, Vitória vai jogar, vamos ver como é que vai ser a rodada, mas de qualquer forma, o Corinthians venceu e isso é o mais importante. Temos 25 pontos e 25 jogos, faltam 20 para chegar aos 45, que é aquela pontuação que todo mundo fala que não cai. Ainda precisa vencer muitos jogos, mas esse foi um primeiro passo importantíssimo. Para matar o vídeo, vamos falar de Corinthians e Palmeiras no futebol feminino. Eu tava assustado, cara, porque eu tava vendo o jogo e o Palmeiras ganhando de 1-0 até a reta final. Eu falei, caceta, mano, sério que o Corinthians vai perder esse jogo, velho? A gente não se acostumou a ver o time feminino perdendo, mano. E perder pro Palmeiras no dia do nosso aniversário é ingrato. Mas o Corinthians conseguiu virar num espaço de 10 minutos, mais ou menos. E não só virar, ampliou a vantagem. O time empata. E aí, cara, quando o Corinthians feminino empata, o adversário sente. O Corinthians empata, vira e no finalzinho do jogo faz o 3-1, que dá uma vantagem espetacular para o Corinthians. Infelizmente, o time não vai conseguir jogar o jogo de volta na Neoquímica Arena. Eu não sei de verdade se é por causa do jogo da NFL na sexta e aí as coisas não vão ter desmontado ainda. Eu não sei o motivo, não corri atrás, peço até perdão pra vocês. Mas infelizmente não vai jogar, se eu não estiver enganado é no Canindé. Mas quem conseguir, vamos apoiar, porque é semifinal de Campeonato Brasileiro, é contra o Palmeiras, então a gente tem que ir com tudo pra ganhar dos caras e ir pra mais uma final, apoiar as brabas que fizeram a primeira parte e venceram nesse primeiro jogo. É isso, rapaziada. Destaques positivos do jogo. Cara, hoje eu não vou colocar um ou outro. Meu Garro foi bem, Romero foi bem, o meio de campo foi bem, o Thales Magno, a defesa se comportou bem. Vamos deixar hoje pra todo mundo. E destaque negativo, vamos deixar o clima mais leve hoje. O time foi bem, o time venceu depois de muito tempo, chega uma 5ª vitória no campeonato. Vamos com tudo agora. Trabalhar esse período de data FIFA, recuperar quem tem para recuperar, para depois enfrentar o Juventude pela Copa do Brasil e principalmente enfrentar um Botafogo fora de casa da maneira que tem que ser. Um forte abraço a todos vocês, agradeço muito a todos que ficaram até aqui, se inscrevam no canal, ative o sininho. Uma ótima noite, uma ótima semana. Te amo, Corinthians. Vamos, vai, Corinthians.